Bem, e tem carta pra mim ou não? Talvez. Procure. Tangamandap é um povoado muito grande, quase do tamanho de Nova York. Você está muito em forma. Bom, a gente faz o que pode. Puxa, o senhor foi o único que não saiu correndo. Que eu quis evitar a fadiga. UTPJ. Uma torta pra Jaiminho. As boas ações que vemos em Chaves não ficavam apenas na ficção. Nós temos que fazer favores aos nossos semelhantes. E o seu pai é muito semelhante a uma bruxa. Claro! Todo o elenco se juntou para ajudar um colega quando passou por uma barra fortíssima. Se você quer saber do que eu estou falando, e eu sei que quer, quebre o seu porquinho com suas economias e vem com a gente. O personagem desse vídeo você conhece muito bem. Seja como o carteiro que não sabia andar de bicicleta, ou como o delegado que deu uma segunda chance a uns certos ladrõezinhos. Raul Chato Padilha nasceu em 1918 no México e o seu contato com a atuação vinha do berço. Afinal, os pais dele também eram atores. E uma coisa, muita gente pergunta por que Chato Padilha? Por que tem esse chato? Ele era um cara chato mesmo? Ele era um mala? Não tem nada a ver com isso. O apelido era por conta do formato do nariz do Raul, que era achatado. Inclusive, ele era um cara super querido, pelo jeito ele era muito gente boa. A respeito dele, o Grupo Chespirito escreveu: Raul Padilha era muito disciplinado e trabalhador, vestido com muita elegância, era sempre o primeiro a chegar nas gravações. Sempre foi muito querido por aqueles que o rodeavam, principalmente pelo grupo de atores de Chespirito. Mas e se eu te contar que ele nem queria estar no programa? Não me diga. A primeira vez que ele atuou ao lado do Chespirito foi em 78, no filme El Chanfle. Os meses se passaram e na televisão rolou um desfalque. Ramon Valdez foi embora, ele saiu do elenco de Chaves e o programa ficou sem o Seu Madruga. E para ocupar o lugar deixado pelo Ramon, o Roberto convidou o Raul Padilha para interpretar Jaiminho, um carteiro preguiçoso, todo na vida mansa ali, que em pouco tempo se tornou um grande amigo do Chavinho. Mas eu fiquei sem a minha torta. Além disso, Raul participou de episódios de Chapolin, de La Chicharra, atuou nos longas Charrito e El Chanfle 2, repetindo, nesse último, o papel que realizou no primeiro filme. Porém, a gente precisa considerar que o Raul já tinha uma carreira bem consolidada antes disso. Ele era coadjuvante em programas da Televisa e, portanto, não curtia muito a ideia de atuar exclusivamente em Chespirito, como o escritor planejava. E muita gente se pergunta por que o Raul Padilha aparece tão pouco nos episódios do comecinho da década de 80. É por isso, porque ele queria ficar livre, leve e solto para fazer outros programas, não ficar ali sendo apenas o Jaiminho. Até que em 81, a turma do Chaves foi convidada pela presidência da Colômbia para participar de um evento que rolaria em Bogotá. Ora, lá na escola não te ensinaram botânica? Bogotá é um país! Raul foi chamado e pelas fotos da chegada, ele não parecia estar muito feliz não. O evento em questão era a Caminhada da Solidariedade, que eu já falei aqui no canal algumas vezes, tem link no card onde eu explico um pouco mais a respeito desse evento, mas o objetivo basicamente era arrecadar fundos para os necessitados. A vizinhança desfilou pelas ruas em caminhões de bombeiro e, ao que me parece, o chapéu do Jaiminho era temático. E dá pra ver que tinha muita gente por ali, mas o que mais surpreendeu é que, fazendo as pesquisas, a gente viu que algumas fontes dizem que chegou a ter 4 milhões de pessoas nas ruas no dia desse evento. Caraca, 4 milhões, é muita gente. E como se já não bastasse, o elenco foi recebido na residência oficial pela primeira-dama da Colômbia, a Nidia Quintero. E foi aí que virou uma chavinha pro Raul Padilha, não teve jeito. Ele viu a força dos personagens, viu o quanto eram queridos, viu o quanto esse programa era amado pela massa em um outro país, então o Raul, assim que voltou para o México, decidiu ficar no elenco de uma vez por todas. Em sua autobiografia, o Chespirito diz: nem é preciso dizer que, depois de ter presenciado e participado de tudo isso, El Chato Padilha considerou que lhe convinha ingressar no grupo.
E, durante toda a sua vida, continuou a expressar como estava feliz por ter tomado tal decisão. Na mesma obra, ele também diz que o Raul integrou o grupo de forma instantânea por 3 fatores: suas habilidades de atuação, sua enorme capacidade de caracterizar todos os tipos de arquétipos e sua enorme qualidade de ser humano. E é exatamente nesse livro que ficamos sabendo a respeito de um certo episódio muito traumático que aconteceu no México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Mientras se transmitían estas imágenes, la comunicación con el exterior se cortó abruptamente. México se sumió en el silencio. Era a manhã do dia 19 de setembro de 1985, quando a cidade do México sofreu o maior abalo sísmico da história. Às 7h17 da manhã, a capital foi atingida por um terremoto de magnitude 8.1 na escala Richter, considerada altíssima. Os tremores duraram apenas 2 minutos, mas foi o suficiente para causar danos irreparáveis. Mais de 300 edifícios vieram abaixo, inclusive hospitais e o prédio da Televisa Chapultepec, que foi destruído por completo. Segundo cálculos oficiais, cerca de 3.000 pessoas perderam a vida no ocorrido. Porém, segundo outras fontes e outras estatísticas, tem gente que acha que o número de mortos passou dos 20.000. Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, perdeu um irmão na tragédia, esse que aparece na esquerda da imagem. Mas afinal de contas, qual a relação desses acontecimentos com o Jaiminho, com o Raul Padilha? No momento da tragédia, o ator estava em segurança e acompanhado de Rubem Aguirre. Os dois eram muito amigos e se apresentavam no circo do professor Girafales. Naquele dia, eles viajavam de San Luis Potosí à cidade do México, voltando de uma turnê, e apesar da distância, o trajeto foi feito de ônibus. E no trajeto, quando estavam voltando para casa, eles souberam do que tinha acontecido na capital por um noticiário no rádio. E entre as notícias estavam a de que os edifícios do bairro Tlatelolco foram destruídos. Acontece que o Raul morava em um desses edifícios com a sua família. Ele era casado com a atriz Lili Inclán e tinha 3 filhos, Raul, Maye e José Luis. Então você consegue imaginar o tamanho do desespero do Raul nesse momento, na hora que ele estava a muitos quilômetros de distância, ouvindo no rádio que vem um terremoto muito forte onde você mora e exatamente o teu prédio veio abaixo, com toda a sua família dentro. Cara, nossa, até arrepia. E só para lembrar, né, uma época sem celular, a comunicação não era fácil como é hoje. Enfim, é desesperador, para dizer o mínimo. O próprio Chespirito escreveu essa situação. Eu nem queria imaginar a angústia que nosso companheiro e amigo deve ter sofrido durante o resto da viagem, já que sua família havia permanecido na capital justamente naquele prédio em Tlatelolco. Felizmente, com a família do Raul, não aconteceu nada muito grave. Eles mal tiveram ferimentos. Por outro lado, as perdas materiais foram enormes. Esse foi o cenário de onde o Raul morava durante o terremoto. Sim, ele morava em um desses prédios aí que você está vendo, que é até difícil reconhecer, um estrago total e absoluto. A tal ponto que, por mais que ninguém tenha se ferido, os familiares do Raul precisaram de ajuda dos socorristas para saírem dos escombros. E assim como outros milhares de mexicanos, eles ficaram sem uma casa, eles não tinham mais onde morar. E a gente não sabe exatamente o que o governo mexicano fez para ressarcir essas famílias, mas a iniciativa de ajudar o Raul Padilha e a sua família partiu dos próprios colegas de elenco. Naquela época, Chespirito e toda a turma faziam diversos espetáculos, era um sucesso. Então, por que não pegar o dinheiro arrecadado com os shows e passar para o Raul Padilha para que ele pudesse comprar uma casa? Um ator tão bom quanto ele merecia e, como você viu pelos relatos da galera, ele era um cara muito querido. E é pensando no carteiro que eu já te lanço a palavra-chave. Qual é o seu momento preferido do Jaiminho? Aquela cena que só de você lembrar você já começa a gargalhar. É que tem uma espelunca. Sim, só que não é uma espelunca, é um restaurante. Espelunca, né? Comenta aí que a sua colaboração ajuda muito o canal, a gente adora ler todos os comentários, mas enquanto você comenta, eu vou voltar pro assunto. Uma boa alternativa seria de usar a grana do musical Títere, que foi apresentado em 85 e onde Raul dava vida ao Gepeto.
Porém, todos os teatros que comportavam o espetáculo foram destruídos pelo terremoto. Nossa! Então a saída foi usar os recursos das turnês de Chaves mesmo. A turma da Vila se apresentou em Los Angeles, São Francisco, Chicago, Nova York e Miami, em shows falados em espanhol para o público latino. E todo o dinheiro arrecadado com esses shows serviram para o Raul comprar uma casa para ele e para sua família. O ator conseguiu um apartamento na Colônia Roma, localizado a apenas 6 quilômetros da antiga residência. E de acordo com o próprio Chespirito, a nova casa era muito melhor, o bairro também era melhor, digamos que ele conseguiu um negócio de gente lá da alta. Limpa a vidraça de prédio alto. Ah, e uma curiosidade, nesse lugar existe uma praça chamada Rio de Janeiro. Então será que é daqui que vem aquele sotaque meio carioquês de leve do Jaiminho na versão dublada? Tempo pretérito? Não, tempo pré-histórico. Brincadeiras à parte, o Raul morou nessa residência até o seu falecimento no dia 3 de fevereiro de 94. E lembra que eu falei que o Raul teve 3 filhos? Pois é, um deles atuou em diversos episódios de Chespirito. Ele aparecia o tempo todo ali e você nunca soube disso. Conversa! Mas palma a palma não Priamuscânico, porque aqui está o Renan e o Vila do Chaves para te explicar absolutamente tudo sobre isso. Esse vídeo que está aqui do lado tem mastigado várias cenas e vários momentos que pessoas famosas apareceram em Chaves e você, ó, nem se ligou. É hora de conhecer mais a respeito de tudo isso e a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.